Olá família, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de PowerPoint. Vamos dar continuidade à nossa aula de formatação de formas. Hoje vamos fazer algumas configurações que deixamos de fazer na aula passada porque queríamos evitar que levasse muito tempo. São poucas opções que faltam. Na aula passada nós falamos sobre as diferentes formas que existem de configurar as nossas formas. Falamos sobre preenchimento, falamos sobre contorno, falamos também sobre as diferentes formas de organizar as nossas formas. Tem uma questão extremamente importante que nós temos que saber, que nos ajudam muito a formatar as nossas formas. Se nós pegarmos duas formas, sobrepormos, selecionarmos as duas formas, tem algumas opções que nós podemos seguir. Se nós clicarmos o mouse no lado direito, tem a opção de agrupar. Se nós agruparmos essas duas formas, automaticamente ao selecionarmos vai ser como se fosse uma única forma. Por exemplo, temos essa que está separada. Essa nós vamos conseguir fazer todos os movimentos que nós quisermos de forma isolada, mas já neste lado não temos as formas agrupadas. Sempre que nós selecionarmos é como se a forma fosse unificada. Mas se nós dermos dois cliques no interior, nós conseguimos movimentar de forma isolada. Se esse movimento isolado está a acontecer é porque de alguma forma nós entramos no agrupamento. Se nós clicarmos fora, o movimento só poderemos fazer nas duas formas. Clicas à direita, selecionas, clicas à direita e podes desagrupar. Quando desagrupamos, automaticamente podemos fazer as movimentações das nossas formas de forma isolada. Por que se faz isso? Há casos que, por exemplo, fazes determinadas configurações e queres que essas duas formas sejam unificadas. É nesse caso onde tu fazes o agrupamento. Por exemplo, qual é a opção também muito interessante que nós podemos ver aqui? Por exemplo, se nós queremos fazer uma forma muito específica que aqui na nossa caixa das formas não está disponível, o que é que nós podemos fazer? Eu vou fazer algo diferente. Se eu pegar essa forma aqui, sobrepor nessa forma, vamos fazer mais ou menos assim. Podemos selecionar, vir nessa opção, organizar, trazer para frente. Nós temos essa forma na parte de frente. Agora vamos supor que queremos fazer uma forma com o retângulo que está na parte de trás, mas que essa parte toda esteja vazia. Como é que nós fazemos? Selecionamos a forma que está na parte de frente e selecionamos a forma que está na parte de trás. Viemos na opção forma de formato, selecionamos. Aqui nesse lado temos essas opções: editar forma, caixa de texto, mesclar forma. Essa é uma das ferramentas mais importantes do formato de forma. O que é que nós temos aqui? Nós temos união. Se nós selecionarmos isso, nós vamos ter uma única forma. Antes eram duas formas. Se nós selecionarmos em união, teremos uma única forma. Se nós selecionarmos em combinar, ela automaticamente faz uma combinação de formas a fazer com que na parte onde existe a interseção seja apagada. Se nós mesclarmos, faremos com que todas as partes onde tem interseção haja um corte. Se nós fizermos interseção, todas as partes que envolvem a forma vão desaparecer, vai sobrar apenas a parte onde tem a interseção. E se nós fizermos subtração, então teremos apenas uma parte da nossa forma. Quando nós clicamos em fragmentação, o que é que nós temos? Temos essa forma na parte de cima e temos essa parte de baixo e temos essa parte do meio. Ou seja, em função da interseção que se fez entre as duas formas, aparecem outras formas. Vamos voltar para entendermos o que aconteceu. Suponhamos que nós queremos que o contorno esteja dessa forma. Isso aconteceu porque nós fizemos a fragmentação. Suponhamos que nós queremos unir essas formas. Vamos apertar em união. A união praticamente faz com que essas duas formas criem uma fusão e se torne apenas uma forma. Por exemplo, se nós viermos aqui e selecionarmos e clicarmos nessa opção união, automaticamente a outra forma também vai fazer a fusão com a forma que já existe e se torna apenas uma. Então, vamos experimentar a outra opção, combinar.
Nessa combinação, praticamente se subtrai a parte da forma que houve a interseção com a outra. Vamos voltar, vamos fazer o experimento aqui. Por exemplo, se nós unirmos essas duas formas e irmos na opção combinar, automaticamente as partes das formas que se unem é onde se faz a subtração da forma, ok? Então, são opções muito simples que é só questão de prestarmos atenção. Tem a interseção. Praticamente a interseção é o oposto do combinar. Se no combinar desaparece o elo de ligação das duas formas, na interseção sobra apenas o elo de ligação das duas formas. Na subtração, tiramos a parte que faz a interseção com a outra forma e a própria forma. Não sei se fiz entender com essa explicação, mas com o tempo nós poderemos entender com maior facilidade. Agora, tem algo também extremamente importante que não falei na aula passada. Se nós selecionamos a nossa forma, clicarmos à direita no mouse e vir nessa opção de formatar forma, abre uma nova janela à direita e temos várias opções aqui neste lado. Aqui no lado aqui onde tem esse balde de tinta, temos a opção de preenchimento e linha. Temos uma outra opção que nos dá a sombra, o reflexo, o brilho, bordas suaves, etc. E temos uma terceira opção que nos dá tamanho, posição, caixa de texto e assim sucessivamente. Ainda temos outra opção de textos, praticamente é o que nós temos aqui quando habilitamos o texto. Vamos voltar na opção de forma. No preenchimento, o que acontece? O preenchimento é essa cor que nós temos no interior da nossa forma. Se nós clicarmos sem preenchimento, o preenchimento desaparece. Se nós clicarmos em preenchimento sólido, o preenchimento sólido é uma cor única que cobre todo o interior da nossa forma. Se nós clicarmos em preenchimento gradiente, o gradiente normalmente usa combinação de duas ou mais cores e assim se faz uma mistura automática que se espalha no interior da nossa forma. Tem preenchimento com uma imagem ou texto. No preenchimento com uma imagem ou texto, nós temos a opção de, por exemplo, aqui na opção inserir, arquivo do computador, e podemos pegar uma imagem qualquer e inserir automaticamente. A nossa imagem é adequada na forma que nós temos. E quando nós fazemos isso, temos opções de colocar transparência na nossa imagem e assim sucessivamente. Aqui abaixo temos outras opções para reposicionarmos a nossa imagem. Por exemplo, se nós colocarmos algum número, se nós colocarmos um número aqui, vamos perceber que as margens da nossa imagem vão começar a modificar-se, ou seja, nós temos a opção de reajustar a nossa imagem de acordo com aquelas dimensões que nós achamos as mais corretas. São essas opções que temos no preenchimento. Ainda tem essa opção de preenchimento com padrão. São padrões que nós podemos utilizar, se calhar, para o fundo de um painel ou algo parecido. Tem o preenchimento também com plano de fundo e assim sucessivamente. Vamos ver com mais profundidade quando estivermos a fazer os nossos trabalhos do zero. Tem aqui a opção, por exemplo, de sombra, reflexo e, por exemplo, se nós abrirmos aqui na sombra, nós temos a opção de escolher qual é o tipo de sombra. Se nós quisermos uma sombra mais ou menos como essas opções de sombra, as sombras são todas no exterior, fora, nesse caso, da forma. Se nós selecionarmos, por exemplo, e virmos aqui na opção de cor, nós estamos a ver que a nossa sombra está na cor preta. Se nós vermos aqui na questão de transparência e diminuirmos, já vamos ver que a sombra fica bem mais definida. Se nós aumentarmos a transparência, a sombra desaparece. Se nós diminuirmos a transparência, a nossa sombra aparece. Nessa opção de tamanho, se nós mandarmos para a esquerda, diminui o tamanho. Se nós mandarmos para a direita, o tamanho aumenta, o tamanho da nossa sombra. Aqui tem a questão do desfoque, para deixar ele bem mais assim espalhado. Tem a opção do ângulo, nós podemos definir mais um ângulo, se é mais para cima ou mais para baixo. Tem também a opção da distância. Isso vamos ver com mais
com mais propriedade mais para frente. Aqui tem a opção de reflexo, isso aqui é para refletir a nossa forma. Nós estamos a ver aqui, eu vou colocar o preenchimento nessa forma para conseguirmos observar com mais facilidade. Então, nós selecionamos essa opção de reflexo, por isso é que está a aparecer o mesmo desenho aqui na parte de baixo. Eu vou diminuir a transparência da nossa sombra. Diminuir a transparência. Vou diminuir o tamanho também. E vamos no reflexo. No reflexo nós também podemos diminuir o tamanho. Também podemos aumentar a transparência. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho. Não sei se vocês estão a conseguir perceber. Na parte de baixo tem o reflexo. Podemos colocar um desfoque. E podemos também colocar a distância que nós queremos que o nosso reflexo tenha, ok? Tem a opção de brilho, podemos colocar brilho na nossa forma, podemos colocar transparência nesse brilho. Então, são várias opções que nós temos de configurar a nossa forma. Aqui tem diferentes formatos, 3D, podemos colocar a nossa forma no formato 3D e assim sucessivamente. São várias opções que nós temos para configurar a nossa forma. Aqui são as questões de tamanho da nossa forma, o mesmo que nós já vimos aqui na aula passada. Então não vamos levar muito tempo nessas opções, ok? Se quisermos fechar esta janela, podemos clicar. Lembrar que para voltarmos naquela janela é só selecionarmos a forma, clicarmos no lado direito do mouse e virmos nessa penúltima opção que é formato de forma e vemos automaticamente essas três opções. Por hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de colocar nos comentários o que achou da aula. Se tem alguma dúvida, se tem alguma opinião, pode colocar nos comentários. Não se esqueça de subscrever no canal se esses vídeos têm te ajudado de alguma forma. Partilhe com o maior número de pessoas que tu puderes, com os teus amigos, com os teus familiares, porque esse conteúdo é muito importante, principalmente para estudantes e para outras pessoas que fazem determinados trabalhos no PowerPoint. Nas próximas aulas vamos acelerar um pouquinho para começarmos a pegar exatamente os painéis na prática e assim avançarmos com os nossos estudos. Vemo-nos na próxima aula e estamos juntos.